toda essa aplicação. Então vamos lá em File New, Android Application Project, certo? O nosso exemplo, notification, tudo configurado como 14. Next. Vou remover aqui que eu não preciso, que estou trabalhando com ícones. O padrão, que é o nosso blank. E a nossa primeira atividade ela vai chamar Main Activity mesmo, certo? Então vamos criar aí nosso projeto. Aguardar enquanto ele monta. E aí ele vai demorar um pouco. Abrindo. Vamos acessar lá o nosso arquivo strings. No lugar de Hello World, eu vou botar o quê? Você acaba de abrir a notificação recebida, certo? A gente vai alterar o texto. Você acaba de abrir a notificação recebida. Ok. Tá? Então, aguardar aí enquanto ele termina de processar. Feito essa alteração no arquivo strings, salva, para poder ser exibido lá na nossa segunda atividade. Esse texto aqui, essa informação aqui, você acaba de abrir a notificação recebida, vai aparecer lá no nosso text view do segundo layout, da nossa segunda tela, certo? Na tela principal ela não vai aparecer, então vamos salvar aqui. Vamos para o nosso layout. Aqui está aparecendo Hello World, a gente vai mudar, certo? Gerar notificação, né? Vamos ver aqui de acordo com o nosso exemplo, como é que vai aparecer. Exemplo, notificação. Então, vou colocar aqui diretamente na propriedade texto. Exemplo, notificação. Vou colocar um botão, certo? Também vou utilizar a propriedade de texto dele. Gerar notificação. Certo? E lá na propriedade onClick, nós vamos colocar aqui o nome do método gerar notificação. O método que nós iremos programar para poder efetivamente ser disparado a notificação. Então, nosso primeiro layout já está pronto. Então, eu salvo, certo? Está prontinho o nosso primeiro layout, já todo configurado. O arquivo string também já está pronto, a gente não vai precisar mexer mais em nada. Então, vamos fechar aqui e vamos para o código. Então, aqui, efetivamente, na tela principal, nós iremos começar a fazer a nossa codificação. Certo? Então, vamos criar aqui um método. Vou criar aqui em cima um método chamado public void. Vai ser gerar notificação, certo? Que vai receber uma view, que é eu tenho um componente na minha telinha lá, certo? Então vou receber o clique lá do botão, eu preciso ter componentes da tela que de repente eu venha a fazer alguma interação com eles.
Os erros a gente vai tirando depois. Os pacotes eu vou deixar para importar tudo por último, tá certo? Então vai ficar aí com alguns erros, mas isso aí vai sair. Então a gente vai criar primeiro o nosso notification, notification manager. Vou chamar aqui de NM, que foi o que a gente colocou lá. E aí eu chamo esse camarada novamente. Notification manager. Vou fazer o que? Get. Lembram que a gente tinha falado? A gente vai pegar um serviço do sistema. Então, get system service. Certo? Get system service. E a gente vai pegar o que? Um serviço de notificação. Então, deixa ele carregar aqui. Notification service, que é esse camarada aqui que a gente vai precisar, certo? Além disso, a gente criou aqui o gerenciador de notificações, a gente vai criar o que? A nossa intente pendente. Porque quando clicar no botão, ele vai gerar notificação, mas ele tem que saber para onde é que ele vai. Então a gente vai colocar um pending intent. Chamei lá nossos slides, está aparecendo a P, então vou colocar aqui também o P, certo? Pending intent ponto. A gente vai procurar um get activity. Vejam que tem dois, activities e activity. Nós iremos utilizar o activity. Por quê? Porque nós iremos passar uma única atividade. Se a gente tivesse mais de uma atividade para passar, utilizaríamos o activities. Então, activity. Vou passar o meu contexto é this. Um código de resposta que a gente não vai precisar trabalhar, então 0. Tá? A flag de controle também não vamos passar, não vamos trabalhar, então também 0. Vou fechar aqui o ponto e vírgula da linha. E aqui nós iremos criar o nosso intent. Então vou dar um new aqui. A gente vai criar um intent, feito a gente fez de navegação. Então, quando a gente cria um intent, o que é que a gente passa? A gente passa a origem, onde eu estou, o meu contexto diz, e passa o destino, para onde vai ser levado quando esse intent for disparado. Então, no nosso caso, vai ser atividade 2.class. Essa atividade 2.class ainda não existe, certo? A gente ainda vai criar essa atividade. Portanto, ela vai ficar aí dando o que está errado. Tá? Vamos deixar ela aí. Depois a gente vai fazer o quê? A gente vai vai construir a nossa notificação. Então a gente precisa utilizar um carinha chamado notification compete ponto builder. Certo? E aí eu vou chamar de builder. Okay? Vou dar um new nesse camarada, new notification. Notification compete builder, passando quem? O meu contexto, que é o this. Ok? Certo? Então, a gente vai tirando os erros. Então, vamos montar agora a nossa notificação. Então, eu pego lá o builder, ponto, set,
build.setTicker. Eu vou ter o meu builder ponto content title. São os dois primeiros camaradas, certo? Aqui eu passei lá no slide, foi ticker texto. Então vamos colocar aqui ticker texto. Ticker texto. E o nosso content title, título, certo? E aí a gente vai montar, né, quando a gente arrastar, como é que vai aparecer essa notificação. Então, builder.set content text, vai ser o texto que vai aparecer quando for aberta a notificação, quando for arrastada a notificação, builder.set small icon. Ok? Então aqui eu vou passar uma mensagem que foi, a gente usou lá, descrição da notificação. Descrição da notificação. E no Small Icon, nós utilizamos o ícone padrão do Android. Então a gente chama lá do arquivo R. Tudo que é imagem a gente pega de Drawable. E a gente vai pegar lá o ícone que nós temos, que é o Wiki Launch. Certo? E aí, vou utilizar ainda o Builder para colocar uma imagem maior. Quando eu arrastar large, certo? Large icon. E, por fim, a gente vai fazer o que? Vai setar qual vai ser o intent que vai ser disparado, certo? Content intent. Nosso intent é quem? É nosso intent pendente, nosso pending intent, que é P, configurado. E aqui a gente vai passar a nossa imagem que vai ser exibida dentro da notificação. E para isso a gente precisa, né, utilizar um recurso chamado bitmap factory, fazer a decodificação, decode recurso, resource, certo? Decode resource. Vai pegar o recurso, dar um get resource. E eu vou passar qual é o ID desse recurso. Então eu vou lá no meu arquivo R, vou em ID, na verdade, em Drawable, que a gente está trabalhando com imagem, certo? E vou pegar IMG. Ok? IMG. Salvei. E aí eu vou criar minha notificação propriamente dita. Notification. N. Vou construí-la. Builder.build. Construir a minha notificação. Agora eu vou trabalhar com ela. N.vibrate. Então, peguei lá a propriedade vibrate. Vou dar um vibrate igual new
long, um array, abre chaves, fecha chaves, e vou passar o tempo de vibração 150, vai esperar 150 milissegundos, vai vibrar durante 300 milissegundos, vai aguardar 150 milissegundos e vai vibrar por 600 milissegundos, certo? Vou pegar aqui o flags dele, vou pegar notification, ponto. E aí a gente vai pegar o que? Flag auto cancel. Esse camarada mesmo aqui, tá? Então depois que acontecer tudo isso, ele vai lá e faz o auto cancelamento. E aí agora o que é que eu faço? Eu pego meu NM, certo? Meu notification manage, notifico, utilizo lá o notify. E dentro dele, o que é que eu vou fazer? Vou chamar o meu recurso lá da minha imagem, drawable, que vai ser o meu iCloud. Significa o seguinte, quando eu arrastar minha notificação, eu vou, quando arrastar a notificação, quando for gerada, construir a minha notificação, ele já está todo configurado aqui para apresentar, vibrar e o próximo código vai ser tocar. Só que quando ele arrastar, além da imagem que ele vai mostrar, ele ainda vai também, na notificação, colocar o ícone padrão do Android, certo? Nosso Notify aí. Salvando aqui. E aí vamos chamar a questão do toque. Vamos configurar o toque quando nossa notificação for recebida. Então, para isso, eu vou colocar dentro de um bloco protegido, try catch, certo? Não vou tratar isso aqui, essa exceção, certo? Vou colocar aqui só porque se der algo errado, eu garanti que o código vai acontecer, certo? Então, eu tenho que criar lá uma URI, vou dizer que é o nome da minha URI, som, que a gente chamou aqui na nossa codificação. Então, vai ser som. Vou chamar quem? Ring tone manager ponto get. E aí a gente vai procurar, né, a gente vai querer pegar o que? Default URI, certo? Que é o caminho padrão da minha notificação que está configurada no meu celular. E aí eu tenho que passar, né, o camarada. Então eu vou passar aqui um notification manager, um ringtone manager e vou pegar o type notification, certo? Tipo de notificação. Tem um erro aqui, digitação, manager, certo? Agora foi. Vamos ver lá, que agora ele chamaria aqui, type notification, certo? Que estava escrito ali o manager errado. Aí ele não encontrava a propriedade ali. Então eu vou ter lá meu ringtone, a gente chamou de que era toque. Então, toque. E aí eu vou pegar um ringtone manager ponto e a gente vai procurar, né, o get ringtone. Então ele vai ter aqui um get ringtone
que é o que a gente vai utilizar. Ó, aqui, get ringtone. E eu vou passar o contexto, é o primeiro parâmetro, veja aí que ele já traz aí o contexto, e depois o caminho do toque. O contexto é onde eu estou, this, certo? E o ringtone vai ser o meu som, o caminho. O caminho eu gravei, eu armazenei o caminho na minha variável som, nessa linha de cima. E depois disso configurado, eu vou fazer o que? Som, toque, aliás, né? O som só tem o caminho, quem vai tocar efetivamente é o ringtone. Então, toque.play. E aí eu configurei tudo que eu tinha na minha primeira tela. Então, vamos começar a fazer todos os importes, para a gente tirar esses erros. Importando aqui, importando a view, importando intent. Salvar tudo. Atividade 2. Tem esse erro ainda aqui, tem esse erro. Vejam só, eu estou puxando aqui uma imagem dentro da pasta Drawwave. Só que dentro da minha pasta de imagem, eu não tenho essa imagem, tá vendo? Por isso que ele dá esse erro. Então, vamos colocar aqui uma imagem. Então, eu já tenho uma imagem aqui. Vou lá, voltar para o meu projeto dentro da pastinha e vou salvá-la aqui, certo? Tem aqui MG, vou dar um F5 para ele dar um refresh. E aí, ó, já saiu o errozinho aqui. Então, vamos criar essa segunda classe, porque como ela está com erro, aí as outras linhas acabam gerando erro também, certo? Então, vamos lá no nosso projeto. A gente vai criar uma nova atividade. Vou criar o quê? Um novo layout, certo? Uma nova atividade. Um Android Activity. Que vai ser blank. E eu vou chamar de atividade 2. Vamos ver se foi esse nome mesmo que a gente utilizou. Atividade 2, certo? Então é esse nome mesmo. Atividade 2 é o nome que a gente vai criar para a nossa atividade, certo? Vamos dar lá o nosso next, dar o nosso finish, que ele vai atualizar tudo, vai abrir para a gente. E aí, ó, você acaba de abrir a notificação 2, certo? Ele está puxando lá do arquivo string, só que a gente não vai fazer dessa forma, a gente vai fazer via código, ok? A gente vai fazer via código. Então, por enquanto, deixa ela assim mesmo. Precisa ficar com o nome. Vamos botar aqui o test view para ficar aparecendo test view. Tá? E a gente vai preencher isso aqui dinamicamente na hora que a notificação for aberta. Então a gente vem aqui no nosso segundo layout. Vamos criar a nossa test view, que a gente chamou lá de T. Certo? T. Vamos fazer toda a configuração aqui dentro do método onCreate. Tá? Então eu vou criar lá meu notification manager, que a gente fez lá, notification manager, nm. A gente pode vir aqui, ó, e copiar essa linha que vai ser idêntica para a gente evitar aí a fadiga. Vamos colocar aqui. A gente está utilizando o mesmo nome, então não tem problema nenhum, certo? Como estão em classes diferentes, não tem problema a gente chegar e colocar desta forma. Tem aqui um detalhezinho que depois a gente volta para corrigir, certo? Então, nm. Vou dar um cancel, certo?
Nesse cancel, vou dizer a partir de onde eu começo, drawable.icon launch. Vou começar a cancelar tudo a partir do meu ícone. Okay? E agora eu vou configurar a minha TestView t.set test. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar do arquivo R, o recurso lá que está em string, e qual é o nome da minha variável que eu quero exibir? Hello World, certo? Então vai colocar aqui aquele nome. Você acaba de abrir a notificação, né? A gente configura. Só que ainda falta um detalhe, né? Tá faltando aqui colocarmos o que? O vínculo da nossa TestView igual com tudo que está no meu layout. TestView find view I. Puxando lá de R. Aí agora eu estou trabalhando com ID. Vai ser o que? TestView 1. Certo? A gente não alterou lá. Vamos salvar esse negócio. Então, teoricamente, está tudo pronto. Só que tem este erro ainda aqui. Da notificação. Certo? Que ele não está encontrando. E vamos ver o que é que tem errado aqui no nosso codificação. Tem um detalhezinho aqui que a gente precisa colocar. Contexto. Importar aqui o contexto, certo? Faltou. Notification compete. Vamos ver aí o que é que ele está dando, o que é que ele está reclamando aí de notification compete. Notify. Vamos colocar aqui também nosso contexto. Context. Certo? Importar. Salvar. E vamos ver aqui os problemas ainda ocorridos aqui. Getting service, notification service. Aqui eu peguei o contexto e lá eu pego direto a notificação direto, que é a minha principal. Eu não preciso passar aqui contexto, certo? Porque aqui eu estou na minha principal. Ok? Então vamos ver o que está faltando ali. Detalhe. Nosso compete. New notification compete. Então, new notification compete build this. Vou fazer assim. Notification. Tem um método aqui, vamos ver aqui, exception. Vamos lá, quem está fechando. Fechei ali.